E olha, recentemente a modelo Gisele Bündchen anunciou no mês passado, né, que está dedicada a ser cada dia mais saudável. E para isso ela cortou a relação dela, sabe com quem? Com álcool, gente. Em entrevista, a Gisele explicou que após completar 40 anos, ela passou a sentir uma grande diferença entre quando bebia uma taça de vinho e quando não bebia essa taça de vinho. A decisão, segundo ela, só trouxe benefícios. Ela disse o seguinte: eu me sinto mais clara. Antes, eu me sentia um pouco mais confusa. Agora, eu estou mais perspicaz e percebendo coisas que eu não percebia antes. Quando eu não bebia, né, quando eu não estava bebendo, ela dormia muito melhor. E ela percebeu que se ela bebesse, o sono dela tinha aí alguns contratempos. Então, ela parou de beber, isso aí foi anunciado em toda a imprensa e nós vamos debater esse assunto aqui, porque tem muita gente que também está em busca de eliminar o álcool da sua vida. Mas qual que é o caminho que você deve percorrer para conseguir eliminar de uma vez por todas? Bom, para falar sobre esse assunto comigo, quem está aqui é a Viviane Pereira de Souza, que é assistente social da Unimed, e a Andréa Magalhães, que é nutricionista. E é claro que você de casa, se tiver também alguma experiência de vida e quiser bater esse papo conosco, vai ser muito bem-vindo. Nosso WhatsApp está aqui, ó, 43 3315 1313. Participe, tá bom? Meninas, boa tarde. Sejam bem-vindas aqui no nosso Vitrine Revista. Obrigada pelo convite. Para falar sobre este assunto, né? Como tirar o álcool, eliminar o álcool da vida da pessoa que gosta de beber final de semana ou socialmente. Tem gente que gosta de beber todos os dias, mas é um caminho difícil de ser percorrido, Viviane? Na verdade, muitas pessoas utilizam o álcool como uma forma de relaxamento, para aliviar tensões, para melhorar o convívio social, para se sentir mais solto. E aí é onde ele começa devagar, ele começa a se instaurar como um vício mesmo. Então, quando a pessoa se dá conta desse processo, que já não consegue, já perdeu o controle, é o momento de olhar para isso com carinho, né? Mas muitas vezes a pessoa não consegue se perceber dentro da situação do vício. Mas ali a Gisele, por exemplo, Andréia, você como nutricionista, viu ela falando dos benefícios que tirar o álcool da rotina de vida dela trouxe para o corpo, para a mente, perspicaz, ela falou que ela ficou mais, né? Então, assim, ele traz a tirada, porque quando a gente vai no nutricionista, até estava comentando com a Andréia aqui nos bastidores, a primeira coisa quando eles passam uma dieta para você é tipo, né, você bebe, diminui, né? Na verdade é que vocês querem que pare, né? O ideal é sempre naquele período da dieta. O ideal é sempre, né, não consumir, porque o álcool é um composto tóxico para o nosso corpo, né? Então, assim, quando ele entra no nosso corpo, todo o organismo já quer mandar embora. Então, começa um processo de detoxificação, o nosso fígado, rins começam a funcionar mais para tentar eliminar. E claro, ele atrapalha vários processos metabólicos. Isso nós falamos desde alteração de microbiota intestinal e alteração também neurológica, né? Muitas vezes as pessoas podem desenvolver algum problema hepático, então o fígado fica comprometido e compromete outros sistemas também. Então, realmente, nunca é bom, né? A consequência do álcool, ela é mais forte na pessoa de mais idade e diferente na pessoa de menos idade? A pessoa mais nova que bebe hoje, ela não tem os mesmos sintomas da pessoa mais velha? É porque, assim, o nosso organismo, ele envelhece, né? Nossas células envelhecem, então é natural que isso aconteça. Mas o que acontece principalmente é que, por exemplo, a nossa massa muscular, a nossa não, né? Porque eu já sou jovem há mais tempo, mas a massa muscular de uma pessoa jovem de 20 anos é muito maior do que de uma pessoa que tem 60, 70 anos ou mais, né? Então, assim, nós vamos perdendo massa muscular naturalmente. O processo de sarcopenia, ele acontece naturalmente. Porém, quando você consome o álcool, esse processo é acelerado e tudo isso acaba comprometendo o funcionamento do organismo, né? Recuperação também, nós falamos de sistema imunológico. O sistema imunológico de um jovem é muito mais ativo, muito melhor, É novo, né? É novo. É muito melhor do que de uma pessoa com mais idade. Então, o sistema imunológico também consegue lidar melhor com isso, né? Com esse processo tóxico. Então, sim, conforme a idade vai aumentando também, né? As consequências vão ficando maiores.
Eu sempre gosto de ter a participação do telespectador aqui junto com a gente. Se tiver alguém acompanhando aí que estiver tranquilo e quiser participar, conta pra mim qual que é a sua relação com álcool, né? Você que gosta de tomar uma cervejinha de final de semana, sextou, né? Tem gente que tá aproveitando desde quarta, tomando quinta, tomando sexta, tomando sábado, domingo. Aí segunda-feira, né? Fala, nossa senhora, eu tô com uma dor de cabeça, o que aconteceu? E nem se lembra. Eu quero saber de você, qual que é a sua relação com o álcool hoje em dia? Você também chegou a essa conclusão de que o álcool faz mal à sua saúde? Você tá tentando eliminar ele, ou você não está nem aí, você adora tomar uma cervejinha, aquele vinho, e você tem alguma orientação para quem quer parar de beber? Conta aí pra gente, o nosso WhatsApp tá aí, ó, 43 3315 1313. Viviane, conta pra mim, quais são os relatos de pessoas que chegam até você sobre essa necessidade de parar de beber? E se é mais homens ou mulheres? Nós temos um grupo de apoio na Unimed, para o cliente, né, que se identifica dentro do vício e na verdade, assim, é 50%, tanto mulheres como homens procuram o serviço justamente por conta dessa percepção, às vezes não só da pessoa, mas da família, né? A família tem esse aspecto de que é afetada também, né? Não é só o paciente, o ambiente de trabalho, as relações sociais. E a família, geralmente, é onde começa o pontapé, onde começa tudo, né? Os problemas começam a aparecer e aí esse cliente vai até o nosso programa. A pessoa pode ser identificada como viciada, alcoólatra, né, na bebida, a partir de que momento? Em que bebe todo dia? Ou ela bebe uma quantidade maior no final de semana? Quem é? Como que se considera essa pessoa dependente? O alcoolista, ele, na verdade, assim, não é nem questão da quantidade. É lógico que existe uma quantidade mínima para ser considerado como alcoolista, mas está mais relacionado a essa relação que ele tem com o álcool, né? Por isso que é tão importante trabalhar o aspecto emocional, psicológico do vício. Não é só a questão do uso por si só, ele tem muito, muito além disso, né? Então, por isso que é super importante, inclusive o trabalho em grupo ajuda muito. E aí tem que partir da pessoa, Viviane, a decisão, eu quero parar de beber. Tem que partir dela, primeiramente. Primeiramente, partir da pessoa. Não adianta a família ficar falando. Aham. Você bebe demais, vai procurar ajuda, não adianta. Geralmente acontece isso, quando tem algum problema familiar envolvido, a pessoa vê essa questão, né? Olha, está além do que é um uso normal, é um uso compulsivo, né? Então, assim, a pessoa querer o primeiro passo para entrar no tratamento. A gente tem uma tabela de calorias. Vamos ver, porque hoje é sexta-feira, né, gente? Então, como eu já disse, tem gente que está emendando aí o feriado, né? O final de semana desde quarta, já está nessa vida já está nessa vibe aí de bebida, né, há algum tempo. Então, acho que através, de repente, você olhar isso aí, será que impacta na vida das pessoas? Será que ela consegue diminuir a quantidade de chopp, por exemplo, André? Vamos contar? Olha, a primeira coisa que eu acho muito importante deixar claro é que, assim, as calorias do álcool, elas são calorias vazias, tá? Elas não vão te ceder nenhum nutriente. Elas, muito pelo contrário, elas só vão prejudicar o seu organismo. Então, eu nunca gosto de comparar a quantidade calórica de um drink, por exemplo, com um prato de comida. Apesar de ter a mesma quantidade calórica, um prato de comida, independente, né, do tipo do alimento, vai ter algum tipo de nutriente, vai ter proteína, enfim, carboidratos e vitaminas. Já o álcool, não. Mas, por exemplo, tem alguns drinks aí, a caipirinha. Nossa, a caipirinha, eu estava ali olhando para ela. A com açúcar, 310 calorias. Isso, você não toma só uma 310 calorias, via de regra, é um prato, assim, bem recheado de arroz, feijão, carne, salada, entende? Só que esse prato de comida, ele vai te dar vários nutrientes, vai te dar fibra, enfim, só vai ajudar seu organismo. Já a caipirinha, não, né? Ela é vazia. A concentração de álcool também. E é muito importante a gente entender que, por exemplo, 1 grama de álcool tem 7 calorias. E 1 grama de proteína ou carboidrato tem 4 calorias. Então, tem quase o dobro, né, do valor calórico, mais 0 nutriente. Então, isso é importante deixar claro, né? E saber, lógico, que a gente não faz o uso do álcool, pelo menos eu, né, não faço uso do álcool
no cotidiano. Mas Nem para fazer um brinde, nem uma champanhe? não, todos os dias não. Eventualmente eu gosto de tomar uma taça de vinho, mas assim, eventualmente. Isso né? já é de você ou foi assim com o passar do tempo? Com o passar, conforme eu fui ficando mais velha, eu fui apreciando mais um vinho. Mas a gente estava falando dessa relação aí do álcool, né? Eu não gosto muito do sabor do álcool de nenhuma bebida. Eu acho que ele... É o eu teu acho paladar. ruim. Já a minha irmã, ela fala assim, se eu pudesse, eu beberia todos os dias. E aí entra essa questão da relação com o álcool. Né? Então, assim, é muito importante observar isso e a pessoa ter consciência de que, olha, eu gosto de bebida alcoólica, mas eu não posso beber todos os dias. Porque aí isso impacta. E impacta diretamente, eu acompanho com muita frequência o impacto do álcool na vida familiar, assim. Porque muitas pessoas bebem, ficam agressivas, né? E a gente vê uma população maior aí de homens que bebem, que tem esse tipo de atitude, mas isso também acaba aumentando, né? As pessoas que são em situação de rua, enfim, isso gera muitos problemas aí familiares e, obviamente, na parte da saúde, na parte nutricional também temos um impacto muito sério. Vamos colocar para encher a tela aí de novo para o pessoal de casa olhar bem. Eu sei que hoje é sexta-feira, gente. Né? A sexta combina com a bebidinha, né? Com happy hour e tal. Mas olha só, a champanhe tem 110 calorias, uma taça. Né? O vinho tinto tem 107 calorias. A cerveja, meu Deus do céu, já vai ali, ó, 151 calorias. E com esse calor que estava fazendo, a gente toma uma cerveja? Não toma. Né? Muito fácil aí de tomar muito mais do que 6, né? E tem uma quantidade aí que o nosso organismo até consegue, né, se recuperar, que para a mulher é a metade do que para o homem. Nesse ponto, o homem tem uma capacidade maior. Ele consegue que seria em torno aí mais. de 7 gramas. Dá praticamente uma latinha de cerveja por dia, mas como você já falou, né, não é beber todos os dias ou não é a quantidade. Antes se acreditava que a pessoa que bebe todos os dias, mesmo que seja uma latinha todos os dias, ela é alcoolista. Hoje, a gente já sabe que mesmo aquela que bebe só no final de semana, mas que ela bebe muito no final de semana, você já precisa prestar atenção e isso também causa prejuízos para o seu organismo. Eu pedi para o pessoal de casa participar com a gente, o pessoal me atendeu. Deixa eu colocar aqui as participações que chegaram. A Mari está falando com a gente. Boa tarde, comecei bebendo socialmente. Chegou um momento, eu estava bebendo todos os dias. Era latinha de cerveja, uma taça de vinho. Percebi que estava na hora de parar. Hoje faz 5 meses que não bebo nada de álcool. Força de vontade em primeiro lugar. Mari, muito obrigada por você compartilhar isso com a gente, porque é através da experiência de vida de outras pessoas que a gente consegue, de repente, dar um caminho para a nossa, né? A gente precisa ver que pessoas estão em busca disso e que estão conseguindo. Então, você também pode conseguir. Obrigada, viu, Mari, pela sua participação. Força aí, guerreira. Boa tarde, pergunta para a Nutri. Estou na menopausa e percebi que quando bebo álcool, os calorões piora e perco o sono e me sinto muito inchada. Gostaria de saber se álcool é mais prejudicial na menopausa? Beijos, Cristiane Oliveira. Um beijo, Cris. Obrigada pela sua participação. E aí, Nutri? Na menopausa, todo o processo de metabolismo, gasto energético da mulher já fica comprometido. Tá? Então, nós temos um rebaixamento do gasto metabólico. O que é isso? É a quantidade de energia que a mulher pós-menopausa precisa. Então, é um público que precisa prestar muita atenção, que já tem uma propensão maior a partir do momento que a mulher para de menstruar, alteram seus hormônios, então ela começa a ter uma formação maior de gordura visceral, que é essa gordura aqui abdominal, aumenta risco cardiovascular, aumenta muitos riscos aí, vários fatores em relação à saúde e, obviamente, o metabolismo ficando mais lento, esse processo de detoxificação também fica mais lento. E é importante ressaltar que o álcool, essa caloria que você ingere com o álcool, ela vai ser acumulada em forma de gordura. Principalmente gordura abdominal. Então, uma mulher que está numa situação, né, a gente já tem uma capacidade de detoxificação menor do que dos homens, né? Mas a mulher está numa fase onde seus hormônios já não estão como eram, né? Então já tem uma alteração hormonal aí que aumenta essa gordura visceral, ela ainda ingere o álcool que agrava esse quadro, então realmente o processo fica mais lento e a gente sempre fala, né? Assim, se puder evitar, evita.
tá? Porque Eu só vai percebo ajudar. que a gente, né, a cerveja deixa a gente mais inchada, né? Então, assim, ainda mais nesses dias de mais calor, aí se você começa a ingerir a bebida, você vai percebendo que você vai ficando mais inchado. É uma sensação horrível, né, gente? Eu acho que através desses sentimentos aí já é o início de você olhar e falar, opa, será que até que ponto, né, vale eu continuar bebendo? Então, faça sua reflexão aí em casa e espero que de alguma maneira possa ajudar a contribuir com você. Vivi, agora me diz uma coisa, quando as pessoas procuram esse programa de ajuda, né, para parar com o alcoolismo, qual que é o período de tratamento? Como que funciona essa participação de quem busca, né, tá amenizando ou tirando o álcool da vida? Ele é um grupo de apoio, de escuta, de acolhimento, né? Um grupo que tem uma equipe multi que acompanha essa pessoa. Faz uso de medicamento também, então nós liberamos um medicamento para esse cliente e é acompanhado por um período de 3 meses com o medicamento, mas assim não tem um tempo fixo. Para cada pessoa tem vai determinar ali o vai tempo, determinar. Né? Mas assim um acompanhamento mais direto por 6 meses, a pessoa conseguindo, que nós já temos ótimos resultados. Então, a pessoa conseguindo, aí nós vamos acompanhar por um tempo maior, só que não semanalmente no grupo, mas uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, de acordo com a necessidade dessa pessoa. Claro que a gente trouxe, claro que a gente trouxe esse assunto aqui, né, para falando por conta do anúncio que a Gisele Bündchen fez. E aí trouxe aí várias pessoas participando. Isso aí, né, quando se trata de um famoso, de uma pessoa conhecida mundialmente como ela, geram dúvidas, assuntos, né, na verdade, né, as pessoas querem entender um pouco mais sobre isso. E aí, gente, eu tenho uma amiga minha lá de Maringá, a Natália Scatambulo, que ela é empresária, ela tem um bar lá na cidade e ela conseguiu, além de se livrar do cigarro, porque o cigarro e a bebida andam juntos, ela também eliminou, deu uma boa eliminada, assim, no álcool. Ela tem um outro estilo de vida hoje. Antes ela tinha um trabalho noturno, porque é dona de bar, e mesmo sendo dona de bar, ela conseguiu afastar o álcool da vida dela. Eu pedi para que ela fizesse um depoimento, né, contasse um pouco dessa trajetória dela, como uma forma de inspirar quem está na busca desse caminho. Vamos conferir? Roda aí, por favor, produção. Olá, pessoal. Meu nome é Natália Scatambulo, eu tenho 37 anos, sou de Maringá, no Paraná. E hoje eu vim aqui a convite da Maica para falar um pouco para vocês sobre a minha experiência em parar de beber. Há mais de 3 anos eu resolvi parar de fumar. E o cigarro, assim, para mim é tudo ou nada, né? Então, eu realmente coloquei na minha cabeça que eu precisava parar, eu queria, né? Então, muita gente que vem me perguntar como eu fiz para parar de fumar. Lógico que hoje no mercado existem alguns remédios, algumas coisas, mas eu acredito muito na vontade do ser humano. Então, assim, para mim foi uma decisão. Assim como hoje tudo na vida eu procuro buscar o equilíbrio, o cigarro não é uma coisa que dá para você falar, ah, não, hoje eu vou fumar um cigarro, amanhã não, e tal. Então, para mim foi tudo ou nada. Agora, a bebida, que foi outra coisa que eu decidi parar, eu tive vários processos aí nesses 2 anos que eu venho tentando parar, né, mesmo definitivamente, mas eu acredito no caminho do meio para muitas coisas, né, como eu falei, para o cigarro eu acho que não, mas para a bebida, em alguns momentos eu abro algumas exceções. Mas o que eu vim contar para vocês hoje aqui é que, de fato, é possível a gente conseguir estar num ambiente sem beber, ser feliz sem beber, né, se divertir sem beber. Então, por mais que eu tenha um bar, né, fiquei muitos anos ali bebendo com a galera, muitos momentos muito legais, mas hoje, pela minha saúde, eu não vejo mais sentido em ficar bebendo do jeito que eu bebia. Então, hoje eu abro raras exceções, talvez para um brinde, alguma coisa assim, ou às vezes eu estou cozinhando com algum vinho, né, bebo um golinho, mas hoje eu não sinto mais aquela necessidade que eu sentia antes. Então, para mim, o que importa é eu estar num ambiente agradável, com pessoas legais, uma música boa. Então, tendo isso, para mim não precisa mais da bebida alcoólica, né? Às vezes eu pego ali uma cerveja zero, ou faço um drink sem álcool, só para enganar o cérebro. E é isso, gente. Os benefícios, né, de parar de beber, e principalmente parar de fumar, eu acredito que sejam muito maiores, né, do que os malefícios que essas duas coisas causam.
Então, eu indico fortemente a você que está tentando parar a fazer um teste, né? É o que eu falo. Tem gente que é da noite pro dia, tem gente que para de uma vez, mas eu aconselho para você fazer as coisas gradativamente. Parar aos poucos. Então se hoje você bebe 5 long necks por dia, amanhã tenta beber 3, depois tenta beber 2 e assim por diante, né? Para também o nosso cérebro entender, né, o que está acontecendo. A gente brinca que a mente, ela pensa antes de nós, então se a gente coloca na nossa mente, fica mais fácil também. Eu não utilizei de métodos de remédio, essas coisas, mas fiz muita terapia, tá? Muita força de vontade, porque realmente é difícil, tem muita gente que vai contra, né? Não entende, fala, nossa, mas você parou de beber, coitadinha, eu já ouvi muito isso. Mas eu só vi benefícios para minha vida e eu indico fortemente a você que está tentando realmente tentar, pelo menos tentar, né? Para você colher, né? Ver os benefícios que isso traz para nossa vida. E é isso, gente, que eu vim trazer para vocês hoje. Até mais! Beijo, Nath. Obrigada, viu, pela sua contribuição, pelo seu depoimento, que sirva, né, de exemplo aí para outras pessoas, uma inspiração para quem está em busca de eliminar o álcool da sua vida e o cigarro também, porque a gente estava falando aqui, cigarro e álcool andam juntos, um chama o outro e realmente causa aquela sensação, aquele bem-estar para quem gosta. Então é importante, né, cortar, parar os dois juntos, né? Acho que buscar essa ajuda. A gente estava até falando aqui, a negociação é sempre reduzir aos poucos, né? Como ela falou, vai reduzindo, porque se você retirar de uma hora para outra, a pessoa vai falar, não, eu não vou conseguir, e aí volta tudo como era antes. Então, você bebe todos os dias, você acha que consegue beber só 3 vezes na semana? Não consegue só 3 vezes na semana? 4 você acha que consegue? Não, 4 dá, então tá. Aí, depois de um tempo, olha, você acha que você consegue beber só 2 vezes na semana? E assim você vai reduzindo, né? E vai negociando, assim como cigarro, como outros tipos, né, de drogas lícitas ou ilícitas. O processo precisa ser realmente gradativo, lento e sustentável. Ô Vivi, até queria colocar você aqui no bate-papo, falando assim sobre a questão social, né? Muitas vezes as pessoas, nem vamos chamar mais a Maica para sair, ela parou de beber, tá chata, né? E aí acaba que criando esse tipo de situação mesmo, né? A pessoa acaba sendo deixada de lado, ou é motivo de piada, nossa, coitada, parou de beber, ai, que tadinha. Então, isso tudo, para a pessoa que está em busca de eliminar o álcool da vida, é uma luta, né? Tem que enfrentar aí um batalhão de gente, um batalhão de obstáculos, né? Exatamente, porque na verdade é um vício socialmente estimulado, né? E então, é lícito, né? E pior, lícito. Então, todo lugar que você vai, qualquer confraternização, sempre tem o álcool. E quando a pessoa toma essa decisão de parar, é muito complicado, porque quem está ao redor não entende. Por isso que é super importante a pessoa, primeiro passo, se aceitar enquanto, né, em relação ao vício e falar, não, olha, essa é a minha posição, então comunicar quem está ao redor. Comunicação é extremamente importante, o apoio da família. Da família principalmente, e de amigos. É importante que quem está ao redor auxilie nesse processo. Com certeza. Você consegue identificar, a gente consegue, profissionais da saúde, consegue identificar quando o alcoolismo acaba sendo hereditário? Olha, na verdade tem a questão biológica, sim, mas também tem muito da questão cultural da família, tem muito de como é essa relação com o álcool no dia a dia, no social. Então, são vários fatores, mas tem sim, o biológico pode interferir. Sim. Tem uma participação que chegou aqui, vamos colocar aqui na tela para a gente ver quem está com a gente e qual é a dúvida? É a Leda. Oi, Maica, me respondam, mito ou verdade? A cevada retém líquido no organismo, por isso o inchaço? E aí, o que você fala, Nutri? Não é só a cevada, o álcool em geral, ele é tóxico, né? E ele acaba aumentando a nossa diurese. Então, assim, quando a gente bebe o álcool, o organismo quer se livrar dele, aumenta, por isso a gente faz mais xixi e tal. E depois o organismo precisa repor essa água. E aí ele vai tentar realmente limpar. Então, você acaba retendo mais. Você vai bebendo água, ele vai retendo para tentar desintoxicar realmente o seu organismo. Então, aumenta, sim, a retenção. Seria importante beber água junto?
Menos pior? Redução de danos, né? Sim, porque aí você vai se hidratando a partir do organismo, o seu organismo vai tentando, né, eliminar e você vai se hidratando, é uma boa estratégia. Se eu quiser trocar uma caixa de bombons aqui, ó, da Ana Lourenço, que faz deliciosos docinhos, por uma cerveja, um baldinho de cerveja assim, eu posso fazer essa troca? Depende muito da pessoa, né? Isso, Depende mas do que isso significa para você. Isso aí, para o organismo, essa troca, ela é equilibrada? Não é equilibrada. Assim, mesmo doce, a gente fala que excesso de doce não é interessante, mas ainda assim, o doce, o açúcar, ele vai ter ali, por exemplo, se tem cacau, o cacau vai ter algum tipo de benefício, algum tipo de nutriente, já o álcool, não. Né? Mas a gente volta a falar qual é a forma, por que a pessoa escolhe beber, né? E a gente estava falando de comportamentos, tem pessoas que são muito tímidas que precisam beber para poder sair, para se relacionar. Então, assim, o que vai te trazer um benefício? Fisiologicamente falando, mesmo o açúcar não sendo a melhor das opções, ainda é melhor do que o álcool. Tá aí, gente, adorei bater esse papo, né? Trazer esse assunto aí, essa decisão da Gisele Bündchen para a gente falar aqui no Vitrine Revista. E obrigada, Vivi, pela sua participação. Eu que agradeço. Andréia, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Natália Scatambulo, que participou junto com a gente, dando um depoimento, né? Deixa eu mostrar o Instagram aqui da Nutri, da Andréia Magalhães, caso você queira tirar alguma outra dúvida relacionada à saúde. Ó, @nutri.andrea Magalhães, só você acompanhar aí e conhecer um pouco mais do serviço dela. Tem mais pergunta? Chegou uma pergunta. Chegou uma pergunta, olha só a pergunta. Tomei um porre, o que eu faço para voltar ao normal? Não bebe mais, né? Água no outro dia, isso, hidratar. Se alimente de forma saudável, né? Exatamente, se hidratar, fazer uma alimentação equilibrada, tentar voltar para a rotina, mas a hidratação é muito importante, né? Porque aquela ressaca que a gente sente lá é justamente devido à desidratação, né? E a gente reduz também a quantidade de glicose. Então, assim, faz uma alimentação equilibrada, volta para o eixo, descansa, toma uma aspirina, né? Tá aí, então, para quem perguntou, viu? O que faz depois que tomar um porre, né? Bom, cada um com as suas escolhas, né? Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.